Viva! Amigas e amigos, muito boa noite. Obrigado por estarem deste lado. William Toné, muito boa noite. Muito obrigado também por estar aqui deste lado para conversarmos um pouco sobre Moçambique. Boa noite, Vitor Hugo. Boa noite, a comunidade do canal. Moçambique é um assunto que, desde muito antes de outubro, já se falava. Portanto, o que nós temos estado a verificar agora é, na verdade, o efeito de um problema, de uma causa que não foi lá atrás resolvida. Muita gente pensa que o problema foi só a fraude eleitoral, mas a fraude eleitoral é acompanhada de uma série de situações muito complicadas. Mas vamos falar naturalmente de todo esse ponto e de uma figura que se chama Venâncio Mondlane. Quem é para si este homem que tem estado a fazer o que tem estado a fazer em Moçambique e que o mundo lusófono e não só está a acompanhá-lo? Bom, Venâncio Mondlane é um jovem político que surgiu na arena. É um jovem que tem um nível de literacia bastante apurado e que foi talhando o seu percurso com uma forma diferenciada de estar e fazer política. É verdade que ele, por razões históricas, como muitos outros países, teve a sua passagem pela Frelimo, depois no MDM e na Renamo. Ora, a sua entrada na Renamo deveu-se a uma manifestação de vontade do antigo fundador da Renamo, Afonso Dhlakama. Foi Afonso Dhlakama que, ainda do interior de Gorongosa, acompanhava Venâncio e manifestou interesse em conhecê-lo, portanto, e mandatou os seus homens para lhes fazerem chegar este sentimento de aproximação. É feito o movimento de aproximação com muitas escusas de Venâncio, porque não estava interessado em aliar-se a um projeto como o Renamo. E é assim que ele encontra-se na Gorongosa, ele é levado e vai então conhecer Afonso Dhlakama na Gorongosa. De lá entabulam este contato de namoro e, de facto, ele mudou de opinião e alia-se na Renamo. Emprestou uma outra vigorosidade, principalmente no domínio técnico, na apresentação dos vários fenómenos da vida socioeconômica e política de Moçambique. Preocupado com o estudo das leis, com as questões econômicas, levando pesquisas para o debate, que muitas vezes surpreendia os próprios governantes. Venâncio, quando falasse da economia e da corrupção, ia com elementos probatórios. Ele liderou e instigou a criação de várias comissões para a análise de uma série de fenómenos. Uma dessas comissões, ele inclusive teve um desempenho à margem para poder ter independência bastante para trazer denúncias sobre o comportamento ilícito de muitos governantes. Nas últimas eleições de 2023, as eleições autárquicas, houve então uma segunda tentativa de Venâncio Mondlane conquistar
à edilidade de Maputo. Maputo. Houve uma primeira tentativa que não foi bem sucedida e agora fazia-o como candidato da Renamo. E Venâncio ganhou. Venâncio ganhou as eleições de Maputo e ensaiou aqui, nessas eleições, a sua contabilidade. Aqui, Venâncio já tinha ido para além da máquina da Renamo, com uma máquina de jovens que fizeram uma contabilidade paralela do processo eleitoral. E foi aí que Venâncio surpreendeu, porque conseguiu mostrar que tinha ganho as eleições e que deveria aceitar a Frelimo a realidade dos fatos. É verdade que a Frelimo continua a pensar, tal como muitos países em África, que os países são sua propriedade privada pelo facto de terem proclamado a independência. E consideram que esse passado histórico legitima a sua ação de pertença e todos os outros devem navegar nas suas águas. Agora essa introdução feita, perfeita, nós estamos agora a lidar com uma situação que é Venâncio Mondlane deixa a Renamo numa situação complicada, onde não conseguiu estar no Congresso do partido, que reelegeu Ossufo Momade. Depois partiu então por uma outra força política que acabou por não poder avançar, e aí entrou então o Podemos, que fez com que chegasse a concorrer às eleições presidenciais. Mas olhando para isso que aconteceu no passado 9 de outubro, que a oposição considera que as eleições foram fraudulentas, a CNE deu vitória naturalmente à Frelimo, vitória essa depois confirmada no passado dia 23 pelo Conselho Constitucional. O que nós temos estado a verificar, tudo isso que aconteceu, nós estamos diante de um líder legítimo, um líder legal, ou alguém ilegítimo, quando se compara o Venâncio com Daniel Chapo. Como é que, à luz da Constituição, como é que nós podemos entender todo este imbróglio na vida política e social moçambicana, William Toné? Bom, vamos lá ver. Venâncio, na verdade, mostrou com as eleições de 2023, das eleições autárquicas, aquele fenômeno de aglutinador de uma juventude que não se revia no 25 de julho, a data da independência de 75. Não se revia nos acordos de 90, 92. Não se revia, portanto, em todas as jogatanas em que se negociava underground. Portanto, ele mostrou que, efetivamente, estava comprometido e podia contar com a mobilização da juventude. Ora, de facto, Mondlane, quando ele é traído nas eleições pela direção da Renamo, que vai negociar a paragem da reivindicação da vitória, ele percebe aí que a oposição ganhava muitas vezes, mas negociava iguais vezes também a favor da Frelimo, que depois não cumpria os acordos, inclusive. Prometia, mas não cumpria. Ora, e ele vai para o Congresso e tenta resgatar a Renamo da letargia que estava.
Mas ele iria confrontar-se com os históricos da Renamo e de outros que buscavam apenas a acomodação e que não acreditavam que ele poderia ser capaz de mobilizar mais massa eleitoral que o antigo movimento que contribuiu para o multipartidarismo. Ora, e ele quedou porque um grupo interno que poderia ser neutro dinamitou o Venâncio por não ter militância contínua de 15 anos. Foi aí. Então, não lhe deixaram concorrer, houve aquela parangona toda e começou aí a grande derrocada eleitoral da Renamo. A Renamo começa a perder essas eleições, não agora, no 7 de outubro, mas quando rejeita e quase que humilha politicamente o Venâncio Mondlane. Começa a grande derrocada da Renamo. Foi um erro de casting. Ora, Venâncio não aceita e concorre, porque a Constituição moçambicana permite isso, ele concorre sozinho às eleições, apresenta-se com apoio de eleitores. Ora, o que é que ocorre? Aparece um partido que é a CAD. E a CAD oferece o seu voto ao Venâncio, que seria o seu partido de apoio. Ora, entretanto, depois de tudo feito, o Conselho Constitucional não valida o processo da CAD. Ora, e então, quando se pensava que isso poderia desmobilizar o Venâncio, surge o Podemos, que é do Forquilha, um ex-dirigente da Frelimo, um dissidente da Frelimo, então, que tenta apoiar o Venâncio Mondlane. Bom, e vão para as eleições. E o Podemos, de um partido efetivamente extraparlamentar, passa por força de Venâncio a um partido que efetivamente ascende ao poder, ganhando nas urnas as eleições. Ora, isto para Frelimo foi muito mau. E não poderia, naturalmente, a Frelimo aceitar uma dupla derrota nas legislativas e nas presidenciais. Então, emerge aí a lógica da batata na lei da batata. E todo este frenesi que nós temos é porque as atas, os editais que comprovam a vitória, não conseguem, tal como em 2022 em Angola, que eles apenas aceitem a confrontação. É preciso só, mas eles têm tanto medo da matemática como o diabo da cruz. Não aceitam essa confrontação. Ora, e pensaram, bom, nós vamos ganhar-lhes pelo cansaço. Vamos adiar, se matarmos 5, eles depois recolhem, e fizeram-no. Se matarmos 10, eles recolhem, fizeram-no. 20, eles recolhem, fizeram-no. 100, e não houve desmobilização. Começou-se a matar muito, inclusive ele, ao vivo, quando estava a dar uma entrevista, Sim. foi também, teve uma tentativa de assassinato. Comprovado. Bom,
Isto não foi bastante, ele sobreviveu. Não foi Mas bastante. teve que deixar o país, está em local incerto, não é? Como nós sabemos, Pois, é de fora que tem estado a protagonizar todo este trabalho de comunicação interna com a população, levando a que o povo se manifeste de uma ponta a outra de Moçambique. No dia 15, agora no dia 15, o que se sabe é que Daniel Chapo vai tomar posse, e o que se diz é que também o próprio Venâncio vai também tomar posse. Ou seja, vamos estar aqui numa situação como ocorreu em 1975 em Angola, em que em Luanda Agostinho Neto proclamava a independência e Eulden Roberto no IS também proclamava a independência. Como é que se vai ter um convívio desta natureza? Um que é aquilo que se considera legítimo e o outro que é legal. Qual é a leitura que William Toné faz dessa situação? Bom, aqui nós vamos ter uma situação um pouco complicada, porque, na verdade, o que é que se está a assistir? É que quem diz que ganhou tem ciência que perdeu. Quem é apontado como perdedor tem ciência que ganhou. Ora, nesta situação, hoje, nós começamos com uma reivindicação eleitoral. Nós manifestamos porque queremos a contabilidade dos votos. Ora, nesta confrontação, não foi possível chegar-se a nenhum entendimento, porque não há higiene intelectual dos partidos-Estado. Não há. Estes partidos, nem pelo poder, são capazes de matar as próprias mães. Eles não. O país pode colapsar. Isto que se viu, que as pessoas de fora estavam a fazer contas, fome no país, dificuldades, para eles não é nada. Desde que eles tenham verdadeiramente o poder. Ora, então, nós, nesta situação, efetivamente, de poder a qualquer preço, ele começa uma mobilização. Porque o Venâncio, é preciso ver, que criou uma imagem de boa oratória, retórica, mas também imagem visual. Porque a nossa cultura e literacia no interior das nossas sanzalas é oral. Ora, o Venâncio era careca. Quando ele cria esta cabeleira, é uma imagem que ele está a cultivar. Quando o Venâncio cruza, os pobres se irmanem, os descamisados se irmanem. Ora, então, ele começa a ter uma linguagem e resgata falas de Samora Machel, não que esteja de acordo com Samora Machel, em toda a sua extensão, mas algumas falas que depois são recuperadas também para combater a própria Frelimo, que se desviou de ideais que eram de Machel. Ora, aquele refrão de Povo no Poder, de Azagaia, é extraído de uma fala de Machel. E essa frase... Esse refrão foi agora destaque numa notícia do The Times, da New York Times, portanto está aí. É para ver que, efetivamente, eles aproveitam este lá e temos hoje o povo no poder. Eu, sabendo ou não, eu sigo uma imagem. E durante este teste, e o teste de provocação para ser corrompido, o Venâncio resistiu. Isto deu um elan às populações. Ora,
Até hoje, ele tem um grupo fenomenal, tem um grupo, uma task force fenomenal que o apoia, multidisciplinar, mas a nível de opositores, a Frelimo só tem um opositor. Nós só temos uma oposição em Moçambique, é como em Angola. A oposição chama-se Venâncio Mondlane. Ponto final, parágrafo. Tudo o resto se assume como oposição sem o ser, porque vê primeiro outras benesses. Mas eu gostava de perceber gostava de perceber aqui um bocadinho a questão de Venâncio vai se proclamar presidente, Daniel Chapo, por força daquilo que foi a deliberação do Conselho Constitucional, vai tomar posse no dia 15. Qual é o cenário que se pode antever para a realidade moçambicana? Portanto, destes dois líderes, um que se considera legítimo, o outro que é legal, qual vai ser a coabitação destes dois? Venâncio não está em Moçambique. Como é que a comunidade internacional olha para isso? A sua experiência, o que é que diz? Bom, ninguém sabe se Venâncio está ou não está em Moçambique. Moçambique é um território extenso. Claro. Pode ser que ele esteja em Moçambique, fora dos grandes centros populacionais. Agora, Moçambique tem esse passivo. Já coabitou no mesmo território com dois estados. Um macro, outro microestado. Com dois presidentes que representavam o território por si controlado. E eram vistos, um que tinha relações monetárias, comerciais, ligações internacionais, representações diplomáticas, e outro que não tinha. Mas tinha uma representação junto das massas. Portanto, tivemos Frelimo e Renamo controlando tensões. Neste caso, o que se passa é que a Constituição de Moçambique, por incrível que pareça, ela permite uma série de cenários, dentre os quais alguém ousar dizer que, sim senhora, eu quero fazer isso, posso ou não posso. Então, é normal que Venâncio diga, bom, eu tenho a legitimidade, mas a República de Moçambique, eu estava aqui a tentar ver, portanto, se chamava a mim a Constituição da República de Moçambique. Eu tenho naturalmente conhecimento, mas queria ser um bocado preciso sobre isso. Eu tenho 20 painéis abertos, como sempre, no meu computador, e então muitas vezes é difícil. Mas vamos lá ver. Quando Venâncio Mondlane falou da criação de um tribunal, eu fiquei preocupado. Eu disse, mas se calhar ele não encontra magistratura naquilo que pretende. E Vítor Hugo, eu costumo dizer sempre, os políticos podem tudo, absolutamente tudo, podem dizer as maiores baboseiras. Os juristas não, os técnicos não. O político pode dizer que eu vou construir um rio a partir das nuvens. É execuível para um político. Mas, para um engenheiro, não é? Hidráulico, para um engenheiro ligado às águas, fitossanitário, quer dizer, aquilo pode ser uma barbaridade. Ora, a Constituição de Moçambique, no seu artigo 4, está uma coisa que se chama pluralismo jurídico. E uma coisa interessante. Ora,
não tem paralelo na Constituição portuguesa, na Constituição americana, na Constituição alemã, na Constituição mexicana, na Constituição russa, na Constituição brasileira, argentina, angolana, mas está na cunhada e permite que esses tribunais sejam, inclusive, produto das comunidades em fases de crise, quer dizer que pode haver convivência com novas normas que sejam e atendam à pacificação. Ora, e é interessante. E então está aí a legitimidade. Por outro lado, neste momento em que o Conselho Constitucional proclamou, e agora diz, vai dar posse no dia 15 o Venâncio, mas não anuncia o primeiro ato que é fundamental. É que Daniel Chapo não pode tomar posse se não existir a posse da Assembleia da República. Mas há informações que dão conta de que os deputados do Podemos tomarão posse. Olha, como é que fica o Venâncio Mondlane perante essa situação? Ou seja, se os deputados do Podemos tomarem posse na Assembleia... Bom, é verdade que Forquilha está mais próximo da Frelimo do que está próximo dos movimentos de Venâncio. Mas será visto sempre como uma traição. O Forquilha já não tem nada a perder. Só que, infelizmente, os nossos políticos, que nós pensávamos que são mais velhos, não são mais velhos. São pessoas com idade. É diferente. Pode ser aquilo que uma pessoa com idade não é uma pessoa mais velha. Em Angola não chamam então, mais velho aguado. Exato. Tem pressa, quer tirar, ainda quer ter dinheiro, quer enriquecer. Em vez de deixar um legado sentimental, ele quer deixar um legado material, que muitas vezes nem o vai alcandurar a própria sua imagem. Pois então, eu acho que será um erro estratégico, porque tudo aquilo que Forquilha conseguiu, nunca os seus amigos da Frelimo o deram. Por isso é que ele saiu da Frelimo. Ora, e agora, estando a haver uma luta de cidadania, ele, como a maior bancada, porque não foi mérito, a maior parte dos deputados do Podemos são ilustres desconhecidos, que nem deram peito à bala nessas manifestações. Não deram peito à bala. Ora, e se eles traírem e a Renamo e o MDM mantiverem a posição de não irem tomar posse, teremos um quadro bastante sinuoso. Ora, e as pessoas que já não têm nada a perder. Já morreram mais de 300 pessoas, Vitor Hugo. Sim. E não morreram 300 pessoas por nada. Ora, ou se chega a uma posição política, ou é possível, sim, haver isso. Mas a posição política seria o quê? Existe uma série de processos, neste momento, que correm ainda. É que a Constituição diz, no seu artigo 244, para aí, que os acórdãos do Tribunal do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Ora, sim, mas são irrecorríveis, só que esqueceram-se de dizer que nós aqui não estamos diante de uma decisão do Tribunal do Conselho Constitucional. É do Tribunal Eleitoral, que tem um desempenho
nas vestes de Conselho Constitucional. Portanto, é preciso que se entenda de facto isto. Ora, e o que me é dado a conhecer é que, neste momento, há um pedido de aclaração do acordo. E isso é passível. O que é que isso quer dizer? Mesmo que tivesse sido à luz do Conselho, por inabibilidade e ininteligibilidade, de falta de fundamentação e de percepção, pode-se pedir uma aclaração do acordo. Ora, e isto é possível pedir esta aclaração. Mas depois há um outro problema grande. Pode haver também, por parte de Venâncio Mondlane, mesmo já sem o Podemos, pode haver, da parte do Venâncio Mondlane, uma impugnação à tomada de posse, com base nos últimos acontecimentos, dos deputados eleitos pela Frelimo e do candidato da Frelimo, baseado na Constituição. E isto por quê? Porque diz a Constituição moçambicana, por exemplo, que vamos ver o seguinte. O 146 da Constituição, o artigo 146 da Constituição moçambicana, sim, diz que, dentre outras coisas, o presidente da República não pode ter dupla função. Não pode exercer outra função que não a de presidente da República. Ora, o candidato da Frelimo exerce uma dupla função. E a Constituição diz que ele não pode ter dupla função, nem pública, nem privada. Qual é a outra função? E começa aí o grande problema. Esta é uma incompatibilidade, desculpa, que está no 149. A incompatibilidade está no 149. Ele não pode ser. Mas o 146 diz que, no seu número 4, o presidente da República é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Ora, depois, no artigo 252, número 2, estou a falar da Constituição, não é nada da minha lavra, não é nenhuma descoberta mirabolante minha. No número 2 do artigo 252, está que a polícia é um órgão apartidário. Ora, e depois vamos para o artigo 266, número 3, que diz também que as forças de defesa e segurança de Estado são apartidárias. Ora, isto colide com o 146. Como é que a polícia e as forças de defesa e segurança, segundo a Constituição, são apartidárias e o comandante em chefe é apartidário? É partidário. Está a ver? Sim, isto é impugnável. Nós já percebemos que há estas incongruências, há estas dualidades de posicionamentos, conflituantes muitas vezes, mas em termos práticos, sendo que as pessoas, ou seja, aquilo que lhe parece, o povo deixou de confiar nas instituições. Se sim, eu pergunto, que Moçambique se vai ter daqui para frente, a partir do dia 15? Qual é o previsível cenário que William Toné consegue vislumbrar, sendo que tem havido nas ruas muitos protestos, saqueamentos, pessoas a serem mortas? Eu vi um vídeo hoje que me foi enviado. Parece-me que o exército também já começa a entrar em algum tipo de confronto numa região qualquer. Quais são os cenários? E depois, claro, falarmos também das lições que Angola pode tirar desta situação moçambicana.
Bom, eu penso que a Angola, a nível de muitos países da região, não é bem vista ao nível do seu governo. Angola não é bem vista no Congo, que acolheu o MPLA durante a luta de libertação. Porque Angola ajudou a derrubar um presidente democraticamente eleito, Pascal Lissouba, para devolver o poder a um ditador, que é o atual presidente do Congo. Ora, Angola não é bem vista a nível da sua liderança em Moçambique, porque o presidente João Lourenço retomou uma fala também de Samora Machel, de considerar os outros de malandros, a oposição de malandros. Ora, meter-se nesta alhada não ficará muito bem. A África do Sul meteu-se mal, mas depois tirou o pé e fê-lo bem. Ora, mas de qualquer forma, eu penso que... A África do Sul é um caso à parte, porque a África do Sul tem, de facto, efetivado aquela questão de separação de poderes, ou seja, o judicial sul-africano é completamente diferente em Moçambique e em Angola. Talvez por aí, talvez por aí a presidência ou o posicionamento daquilo que podia ser do ANC fosse mais cauteloso em comparação a Angola, que, como se diz, tem muita influência política no judicial. Exato. Não, é que tudo bem, isto é o certo. Mas agora, ela meteu-se e depois houve uma reação contundente das forças políticas de Moçambique, excluindo a Frelimo, né, de ameaçarem que podiam ver o fornecimento de gás, eletricidade cortado. Então, isso fez com que, efetivamente, a África do Sul recuasse na sua posição e hoje tenha uma outra posição que é mais expectável e pode entrar no rolo já dos negociadores para assim encontrar uma solução política. Eu penso que é impossível prever-se o amanhã em Moçambique, na nossa distância. Nós temos uma proximidade sentimental, mas a nossa distância física e real de sentir os gemeres das populações. Mas o que é verdade é que a juventude de 2000 já não quer, não é o Chapo, não é pode vir um outro dirigente da Frelimo. Não quer é a Frelimo. O problema de Moçambique é a Frelimo. É que 50 anos depois, você não pode continuar a dar um manto de nada, de promessas vazias, de não termos órgãos efetivamente republicanos. Sim, nós, mas, William, nós, Angola, deveríamos aprender com isto. Sabemos sim que... É que, por exemplo, na Zambésia já há grupos militares. Está a ver? Uhum. Já há 2 províncias que já há grupos militares. Esse grupo das Katanas passou como publicitário, mobilizou algumas milícias, mas, efetivamente, já temos confrontação de jovens que dizem: nós não teremos mais nada a perder, nós queremos orientação, se você desistir, nós vamos continuar. Sim, nós sabemos que... Ora, a Frelimo está a perder a possibilidade de ter um grande interlocutor. Ora, sim. Porque é necessário, entre a legalidade e a legitimidade, porque, veja, Vitor Hugo, aqui, o que é que existe? A Frelimo e a presidente do Conselho Constitucional, por que ela
validou os resultados com batota, com falta de higiene jurídico-intelectual. Qualquer pessoa jurista, na sua dimensão escrava do direito, não validaria, nem diria uma coisa que é uma aberração. Por exemplo, que houve algumas irregularidades. Você não pode assestar vitória com algumas irregularidades quando estamos a falar de um sentimento de pertença de milhões que entregaram o seu voto de forma legítima. Ora, a Constituição moçambicana assenta na legalidade. E o que é isto que tu perguntaste, legalidade e legitimidade? Sim. Eu gostava só de perceber o seguinte. Me parece que vai-se perdendo alguma força destes protestos, que era o que se previa que a Frelimo quisesse, que as pessoas ficassem cansadas de protestar. E por isso também é que se anuncia a tomada de posse. Eu pergunto, os Estados Unidos da América fizeram um comunicado em que tão somente pediram que se fizessem algumas reformas, não condenaram, assim podemos dizer, o resultado que foi anunciado pelo Conselho Constitucional. A União Europeia também não se posiciona veementemente, a própria SADC também não se posiciona relativamente a este ponto. Moçambique faz parte da Commonwealth, também não ouvi ainda, não li nada de algum pronunciamento de Inglaterra relativamente às eleições moçambicanas. Em Inglaterra, onde está a decorrer também as questões ligadas à corrupção de tribunais e tudo mais. Eu pergunto, o Ocidente espera que alguma coisa vá acontecer? O Ocidente pode intervir? Porque quando se trata da Geórgia, há um posicionamento do mundo ocidental. Quando se trata da Ucrânia, há um posicionamento do mundo ocidental. Quando se tratam de países onde o interesse da China e da Rússia está presente, há um posicionamento da comunidade internacional, União Europeia, Estados Unidos da América. No entanto, para Moçambique, há um silêncio, não se ouve, não se diz nada, entre aspas, não é? O que é que espera William Toné da comunidade internacional? O que é que a comunidade internacional já devia ter feito para que a verdade eleitoral então prevalecesse? Eu espero da comunidade internacional a sua honestidade, que é um compromisso, uma fidelidade ao racismo de viés colonial. E aqui vamos falar as coisas com os seus verdadeiros nomes. Há um racismo institucionalizado na comunidade ocidental que trata diferente conceitos em latitudes diferentes. A democracia que se advoga nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, não é a mesma que eles querem impor em África. Em África é a democracia de rapina, em que eles partilham, como se ainda estivéssemos na Conferência de Berlim, a partilhar. Eles partilharam a geografia dos nossos reinos ancestrais e agora eles partilham as riquezas naturais dos nossos países. E quando se trata de um líder da oposição que seja de tez branca e outro de tez preta, porque eles gostam dos negros, mas não gostam de líderes pretos. Porque há uma diferença entre um negro e um preto. O negro é geralmente aquele mais complexado, é o assimilado, é o que renega a sua cultura, as suas línguas umbilicais, os valores de desenvolvimento dos seus países. Ele quer ter uma casa na antiga metrópole, o filho, quando nascer, ele oferece logo uma camisola do Man United, do Paris Saint-Germain, do Sporting, do Porto, e nem conhece o filho, as equipas do campeonato nacional. Portanto, este é o negro que é propenso, que escancara o país, a liberdade. Oferecem os mares para a União Europeia levar o nosso peixe, mas os nossos barcos nem pescam sequer nas margens dos mares
europeus. E, então, neste momento, como é que você aceita que a União Europeia tenha reconhecido Edmundo González e Maria Corina da Venezuela? Vê, coincidência ou não, uns são brancos, e a Geórgia, e outro é preto. E já morreram mais em Moçambique em tão pouco tempo do que na Venezuela. Já estiveram presos, estão presos mais em Moçambique do que na Venezuela. Na Venezuela, para tu teres uma noção, a oposição tem 3 televisões de cadeia nacional. Em Moçambique há 0. Todas aquelas televisões privadas são conectadas a pessoas da Frelimo ou ligadas à Frelimo. Então, por que não se dá o mesmo tratamento? Porque o Venâncio é preto e fala de uma independência real. Fala de negócios mais justos, porque ele teve no sistema bancário, teve em negociações e conhece do métier. Então, não vale a pena contarmos que alguém que defenda valores da pátria, e nós vimos agora, os Estados Unidos só vieram para Angola porque a África do Sul assumiu posições de não aceitar base militar, de não entrar na guerra Rússia-Ucrânia tomando partido, né? Não traindo os seus amigos. Angola teve posição oposta. Portanto, e foi mais uma coisa de desestabilizar só politicamente, mas não vamos ter ganho nenhum também. O problema é que não vamos ter também ganho nenhum com este corredor que é o caminho de ferro de Bengala. Não vamos ter, os americanos não vão trazer porra nenhuma para Angola, desculpa o termo, nós vamos, porque é uma ilusão óptica. Agora uma masturbação mental por causa do corredor do Lubito. Mas os americanos estão há 50 anos, desde os anos 50, em Cabinda. O que é que eles desenvolveram em Cabinda? 0. Nem conseguiram fazer um poço d'água para beberem água de Cabinda. Não arrendaram 2 casas no casco urbano para dar emprego a Cabinda. Eu conversei com americanos que tiveram 15 anos no Malongo. Não conhecem onde é a igreja, onde é o mercado. Eles saem de helicóptero da base, vão para o aeroporto, no aeroporto entram para o avião, do avião vêm para Luanda, vão para os Estados Unidos. Não conhecem. Portanto, qual é o desenvolvimento? Vamos para o Soio. Estão lá os americanos. Qual é o desenvolvimento? Quer dizer, ou nós não estamos cá, ou somos todos uma cambada de parvos, de repente. Quer dizer, há uma parvoaria nacional que tomou conta de nós, que pensamos, bom, agora estes homens vêm como o Pai Natal, quer dizer, vêm de renes, no trópicos, distribuir brinquedos aos meninos de rua que andam-se a sexualizar, né, nos colchões de betão. Sei que terá uma live logo a seguir a esta. Estamos a 10 minutos do final desta live. Só gostava de perceber o seguinte. Ora, como é que Angola pode evitar um cenário parecido? Porque o que se está a verificar hoje em Moçambique não aconteceu apenas agora em 2024, já vem de anos anteriores. Aliás, bem no final desta live, eu vou convidar os nossos amigos a acompanharem a crónica escrita pelo Paulo Dentinho, que é jornalista da RTP, correspondente da televisão pública portuguesa em Bruxelas. Vou subir esta crónica daqui a pouco, lida por mim. Mas eu pergunto, como é que Angola pode se preparar, como é que a oposição pode se preparar para evitar que o MPLA venha fazer aquilo que sempre foi fazendo, e no sentido de se evitar o pior para Angola, porque resultados não se discutem, resultados o partido no poder não tem, vai-se fazer 50 anos de independência, portanto Angola continua a não ter água para todos, continua a não ter energia para todos, continua a não ter saúde para todos, continua a não ter estradas para deslocar pessoas e bens, continua a não ter educação, continua a ter um ambiente económico muito deficitário, há uma inflação de 2024 na ordem dos 30%, há um desemprego acima dos 30%, portanto,
olhando para o nosso país, como é que a oposição se pode preparar? Como é que o MPLA pode evitar aquilo que está a acontecer agora em Moçambique, na nossa terra? Bom, eu só queria terminar o cenário e já volto para Angola. Eu penso que uma solução inteligente para pacificar Moçambique era haver um estádio neutro, um estádio raso, que era, durante um ano, haver órgãos de transição. E não para refundar Moçambique, mas para fundar Moçambique. Fundar uma República de Moçambique. Então, Chapo e Venâncio iriam coordenar isto, mas agora com extras partidários. As populações têm que ser chamadas a um conclave para se formar pela primeira vez um poder constituinte originário, que vai eleger uma Assembleia Constituinte para fundar a República, porque Moçambique, em 75, nasceu, tal como Angola, como uma partidocracia popular. Então, aqui seria bom e inteligente que isto, para fundar novos órgãos, a CNE, o STAI, o Conselho Constitucional, não servem, porque assentam no princípio ideológico de maioria. Então, não são elementos que podem pacificar os países. Se não fizer isso, o Chapa, com a legalidade, vai governar, mas vai ter uma governação muito instável. E poderá resultar mal, porque as pessoas já chegaram. Eles pensam que o povo não tomou o poder. Moçambique não vai ser igual. Acabou. Eles tentaram, eles com medo, tentaram impor o medo. Neste momento, o povo perdeu o medo e toda a governação da Frelimo tem medo. Eles só andam com as armas. Sem armas, eles não são nada. E por isso é que a Lúcia Ribeiro proclamou, porque sabe que a Frelimo é um partido militar. É um partido armado. É um partido paramilitar. E está isto de acordo com a Constituição. Se o seu presidente é chefe das Forças Armadas, que são apartidários, e ele é partidário, logo a Frelimo deve ser ilegalizada. Veja uma situação de tentar esticar, as pessoas podem já não condescender para se salvar um partido histórico como a Frelimo. Angola tem que aprender. Em Angola pode ser pior. Não é possível que este evento e que as autoridades angolanas não ponham a sua barba de molho. Era e é expectável que possa. O grande problema de Angola é o problema de Moçambique. Os anciãos destes dois partidos, do MPLA de Moçambique e da Frelimo de Angola, demitiram-se. Não têm voz, porque estão cabocados nas mordomias. E para eles as mordomias são mais importantes. Então não têm autoridade moral. Eles deixaram de ter autoridade moral porque estão ancorados no preço. Eles passaram a ter preço e não conseguem mobilizar, não conseguem intermediar uma solução inteligente de pacificação. É triste ouvir Joaquim Chissano, é triste ouvir Armando Guebuza. Não sei, é também um pouco triste ouvir Graça Machel. Não estão a conseguir emprestar agora algo que possa ajudar a pacificar os ânimos que se vivem em Moçambique. E em Angola nós temos o mesmo problema. Em Angola está-se a preparar a batota de 2025 preternamente. 27. Portanto, nós, em 2024, nós criamos e aprovamos a lei contra o vandalismo, que é uma lei contra a indignação, é uma lei contra as manifestações, é uma lei que permite preparar nestes 2 anos contra manifestantes
para inviabilizarem e levar para a cadeia e para a morte os manifestantes. Isso dará certo? Este temor de passar o temor dará certo? Ninguém sabe. Depois foi aprovada uma lei no Parlamento, da nova composição da CNE, onde o MPLA que perdeu votos, que perdeu assentos constitucionais, se arroga em manter mais comissários e diminuir em quem ganhou votos e ganhou assentos. Outra lei. Depois, o presidente, ao abrigo do artigo 119, que ele nomeia o presidente e os demais juízes do Tribunal Constitucional, nomeia um jurista, sem percurso na magistratura, mas com um percurso partidocrata como porta-voz do MPLA na CNE, para o Tribunal Constitucional. Ora, e tem a maioria. Não é possível, em qualquer disputa recursiva, existir outro desfecho que não a de obediência ao nomeador. Então, nós temos já aqui estes golpes de Estado que foram dados agora, cujo reflexo, como as leis são para o futuro, é para atingir já 2027. Mas será que toda a oposição é cega, burra e surda e não está a ver? Só o MPLA é que está a ver que isto está assim? Por que é que o MPLA quer trazer a instabilidade em 2027? Por que desta criação ostensiva e provocadora de forma antecipada? Eu penso que perdeu, não tem líderes. O MPLA deixou de ser um partido de causas, é um partido de extrema-direita, apoiante do neoliberalismo econômico, que vende o país. O MPLA está a abrir as portas a novos colonialistas e qualquer dia os angolanos, se não emergir um líder comprometido com a cidadania, daqui a 20 anos os angolanos vão ficar remetidos em reservas como os índios nas Américas. Muito bem. Portanto, é isto, porque há um projeto de colonização, de antes a colonização preservava a espécie colonizadora e tinha pouca miscigenação, mas eles eram controlados. Agora vem uma colonização que vem um procriador, traz dinheiro, implanta-se no meio dos bairros dos pretos pobres, né? E tem 4 mulheres, com possibilidade de ter mais 2 nativas. Ora, e o objetivo é, em 5, 8 anos, cada mulher ter 10 filhos, 8 no mínimo, ou 5. E estão a vender uma retórica aos angolanos e às meninas angolanas que só devem ter um filho, 2 filhos. Ora, nós vamos ser a minoria. E eles, por exemplo, em 10 anos eles vão colonizar Malange. Esquece o Hugo que vai dizer que Malange é tua, porque eles vão ser a maioria, vocês vão ficar, até vão vos empurrar para lá do Rio, vão vos tirar da machine, de tudo ali, esquece. Obrigado, porque vocês já estão com esse conceito, há dificuldade econômica, então não podemos ter muito filho, e está a ver? Isto é que é terrível. E nós vamos combatemos, os vossos pais, avós, combateram um colonialista, vocês vão combater vários colonialistas. Os fundamentalistas islâmicos, os especuladores ocidentais, os chineses, os vietnamitas, tudo eles é que vão controlar o país. E se continuar este cenário de você vender as empresas rentáveis, vê agora. Quer dizer, a Unitel era uma empresa rentável, afundou-se, a Sonangol comprou as ações da Isabel para levar a empresa à falência. E agora quer dizer, a Isabel, que era atacada como a rainha da corrupção no tempo do pai, quem é que agora vai vender a Unitel? A filha de João Lourenço, que está no Bodiva. Quer dizer, quando chegar um outro presidente, está a ver? Então vai perseguir também a filha do João Lourenço. Mas
Assim faz-se país. Essas pessoas têm higiene intelectual. É possível. Vamos andar atrás das famílias. E dantes, as querelas eram entre os pais, entre os mais velhos. Agora eles estenderam os filhos. Essa perseguição aos filhos, este indulto, quer dizer, que é dado ao Zeno para cunhar uma mácula jurídica no seu percurso, quando não devia. Ele está com recurso, ele não está conformado com a sentença, não foi provado que ele cometeu algum ilícito. Ora, então, tudo isto mostra que nós não estamos preparados. A fome, o presidente no final do ano não fala sobre a fome, não fala sobre a miséria, não fala sobre desempregados. A fome e a ministra das Finanças, que é rainha dos impostos, aparece-nos como a melhor ministra, exaco com o presidente e o Cangamba. Quer dizer, isto são atos de provocação que vão custar caro ao MPLA. Todos os dias fecham quase 100 empresas. Os empresários estão contra esse exército insensível que se chama AGT. Todo mundo fecha empresas. E Bem, eles querem nos convencer que são os melhores. Obrigado. Não sei. Obrigado, William Toné, por este momento. Claro, há aqui, sobretudo nesses últimos pontos apresentados, há aqui muitos outros elementos que dariam também para fazermos um programa, falarmos sobre a natalidade e esta influência muçulmana no nosso país, falarmos sobre a questão do desemprego e outras questões do fórum económico do nosso país, esta questão da promiscuidade política que graça na realidade angolana, esta falta de sensibilidade, por uma série de aspectos que esteve aqui a referenciar. Eu lhe agradeço verdadeiramente por ter estado aqui comigo para falarmos sobre Moçambique. Até uma próxima oportunidade e boa noite. Boa noite. Obrigado, Hugo Mendes, e boa noite a todos aqueles que nos acompanharam no canal. Espero que tenha valido alguma coisa durante esse tempo de conversa. Valeu, sim, senhor. Obrigado. Bem, eu quero agora falar-vos aqui rapidamente, o William também já não está na sala, só agora, eu vou estar a fazer lives permanentemente, vou estar a fazer lives temáticas, eu vou começar uma live a partir dos próximos dias, falarmos sobre economia, onde eu vou convidar pessoas ligadas à economia para nos apresentarem o quadro micro da economia, a microeconomia, a média economia e a macroeconomia do país e todo um conjunto de repercussões que o cidadão acaba por sentir ou ressentir das boas ou más medidas políticas que são tomadas. Mas depois há outros temas também que eu vou passar a trazer aqui. Eu convido sempre os nossos amigos aqui, internautas, que partilhem a live, quer que estejam no Facebook, quer estejam no YouTube, quer estejam a acompanhar a partir do Instagram, a passarem pelo meu site. Eu tenho um site, o vitorargumentos.com. Aliás, acabei de subir uma notícia há bem pouco tempo, apesar do texto ser de uma autoria desconhecida, mas é um texto importante. Eu coloquei lá esse texto no meu site, vitorargumentos.com, onde tenho também os meus livros todos. Vocês podem comprar os meus livros por lá e recebem sempre em casa os livros assinados. Pronto, como eu disse, eu vou terminar esta live agora mesmo, dando-vos a ver e a ouvir esta crónica do jornalista Paulo Dentinho sobre Moçambique. Muito obrigado. Moçambique, a estratégia do caos. O país está num processo acelerado de desagregação e nem a língua portuguesa, partilhada de norte a sul, lhe serve mais de cimento. 50 anos após a independência, a responsabilidade vai, sobretudo, para o partido que dominou e controlou todas as alavancas do poder nestas últimas 5 décadas, com menção desonrosa para a comunidade internacional. A Frelimo falhou ao não conseguir partilhar o poder, ao ter permitido que interesses particulares opacos tomassem conta das riquezas do país em benefício de uns poucos, ao ser incapaz de promover uma distribuição mais equitativa da riqueza, e ela é significativa, ao dar livre trânsito à indústria dos raptos, ao fechar de olhos aos tráficos vários, das armas à droga. A comunidade internacional falhou ao contemporizar com eleições manifestamente adulteradas ao longo de anos, como se os direitos humanos fossem à la carte, dependendo da cor da pele, da geografia, de quem os decreta
ou esbraceja em função dos interesses específicos que tem. E tudo começa em 1999, nas segundas eleições livres, após o Acordo de Paz. Quase 2 semanas depois dos moçambicanos terem votado, no final desse ano, ainda não se sabia quem tinha vencido. A Renamo fez então o somatório dos editais e proclamou-se vencedora. Do Índico para o mundo, continua o ressentimento colonial, sobretudo para com aqueles que não se alinham com a vontade ou visão dos camaradas, e assim propalam o discurso contra os que consideram saudosistas. De lá para cá, a Frelimo foi sempre se sagrando vencedora, ainda que na secretaria. E ao manter-se assim no poder, com o silêncio cúmplice da comunidade internacional, foi dando passos cada vez mais latos nos desmandos. Cabo Delgado é um trágico exemplo. Paradoxalmente, é a província mais pobre, mas é também a mais rica de Moçambique. Há nela rubis, turmalinas, madeiras preciosas e gás natural. Empurrada para a extrema pobreza, a população é facilmente cativada pelos discursos messiânicos de um futuro promissor no além. A guerrilha islâmica em Cabo Delgado explica-se também por isto. E sem que o governo central, lá longe, em Maputo, tivesse solução outra a não ser socorrer-se de exércitos privados, militares alheios, como os do Ruanda, a quem a União Europeia dá assistência. Neste final de 2024, o argumento colonial nada diz à maioria da população. Um eleitor com 50 anos não conheceu outra governação que não a de Frelimo. E ao impossibilitar qualquer alternância, a Frelimo abriu-se à estratégia do caos. O poder caiu assim na rua nesse país imenso, onde coexistem cristãos, muçulmanos, animistas, nesse território imenso, com um mosaico étnico composto, entre outros, por macuas, tsongas, ndaos, chuabos, cenas. O poder caiu na rua sem que se vislumbre uma saída decente. Por culpa da cupidez da Frelimo, por culpa da cumplicidade de uns e outros no concerto das nações. Os BRICS, a ONU, a União Europeia. Esta que vocifera sobre a Geórgia, Venezuela e outras paragens onde lhe cheira interesses da Rússia ou da China. Esquece Moçambique. E com isso expõe-se, uma vez mais, à acusação de ter 2 pesos e 2 medidas. Neste momento os cenários são poucos. A alternativa mais decente era ter um poder central forte, legitimado pelo voto e pela aceitação popular. Só que o tempo para isso afastou-se e afasta-se a cada dia novo. Pode também passar por uma ditadura fortemente repressiva, algo que alguns na Frelimo podem aceitar na miragem de manterem o controle. Um claro erro, como se tem visto. Outra alternativa passa pela somalização de Moçambique, um cenário terrível, mas cada vez mais próximo, com o país aos poucos, entregue a senhores da guerra. Pior, é quase impossível. Resta abrir a caixa de Pandora, alterar fronteiras, mas com riscos monumentais em todo o continente africano. Ou regressar à lógica dos bons ofícios, como aquela que foi prestada e levou ao fim da Guerra Civil, essa outra página inglória do Moçambique independente. Mas para isso é preciso que haja dentro e fora do país gente disposta a encetar esse processo, em nome da paz, em nome da decência. Crônica de Paulo Dentinho para o jornal Observador, adaptação, edição e voz de Vítor Hugo Mendes. Todo mundo faz opções. Todo mundo tem decisões. Nas decisões e nas opções vamos ter dificuldades. Eu sou um rapaz que nasci para a comunicação social. E eu me esforço muito, eu trabalho muito, sabe? O maior produto que deve ser vangloriado por qualquer nação é realmente o conhecimento. E nós andamos a construir esse conhecimento. E estamos a incentivar o hábito pela lei. Eu comecei a viajar, eu já dei a volta a Angola 4 vezes. Com o meu próprio carro, dormia em condições muito difíceis. Pedido a Deus que me dê muita força, muita saúde. Eu posso perder tudo, mas eu não vou deixar de te ajudar. Muitas mais pessoas, porque nós em Angola temos muito talento. Por isso é que eu espero poder reunir mais ajudas no futuro, no sentido de poder ajudar mais gente. Nós vamos passar, e é um legado que temos de deixar,
Eu me preocupo muito com o futuro, por isso é que eu trabalho no presente. Nós precisamos em África de mudar a mentalidade. O mindset tem que ser mudado. Mas nós em África, e como no mundo quase, nós não promovemos muito aquilo que é bom. A boa notícia não é vendável, entendes? Certo, as más notícias chegam sempre primeiro.